Olá, tudo bem? Começa agora o Universo Infantil, o programa que fala sobre a saúde dos pequenos e te dá dicas para um crescimento saudável das crianças. O tema do Universo Infantil de hoje é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no ano passado, a partir de estudos feitos pela comunidade científica e médica, o número de pessoas que sofrem com o transtorno envolve entre 3% e 6% da população mundial. O TDAH trata-se de um distúrbio neurológico que tem como principais características, além da hiperatividade, a desatenção e também a impulsividade. Mas esse transtorno tem cura e o tratamento, inclusive, pode envolver brincadeiras, já que elas estimulam o raciocínio e promovem a integração entre os pequenos, por exemplo. Pensando nesses benefícios, a UBS Jardim da Abril, que fica na zona oeste de São Paulo, criou um grupo voltado para crianças de 6 a 10 anos, que têm algum problema de aprendizado e também de relacionamento. Lá, os jovens se divertem e os pais são orientados sobre as dificuldades dos filhos. Vamos conhecer essa turma na reportagem a seguir. O trem que ganha vida com o toque das mãos de uma criança. A expectativa de ver qual número sairá na roleta. As casinhas contadas uma a uma no tabuleiro. Tudo isso faz parte do mundo das brincadeiras dos pequenos. A imaginação toma conta do ambiente. Dá até para se imaginar como um engenheiro que constrói grandes prédios. Essa turma faz parte do grupo Molecada, que se reúne uma vez por semana na sala 14 da UBS Jardim da Abril, que fica na zona oeste de São Paulo. Esse grupo surgiu com a demanda que a gente atende aqui na unidade, cada vez mais crescente, de crianças e famílias e escolas, com queixas de dificuldades tanto no relacionamento como no desempenho escolar. Assim que o grupo se forma, eles conversam como foi a semana e também como serão as atividades de hoje. Logo em seguida, chega a hora mais esperada, a brincadeira, onde cada um escolhe um jogo ou um brinquedo para se divertir. Tem a turma do tabuleiro e também os que preferem os carrinhos. Com tanta opção na caixa, fica até difícil escolher. Do que você gosta mais de brincar? De tudo. Não tem um joguinho que você gosta mais? Gosto. Qual que você gosta mais? Todos os jogos. Aqui a gente utiliza o lúdico dentro de um contexto de aproximação com essas crianças, de entender em que universo que elas vivem, quais são as dificuldades pelas quais elas passam e também como forma de intervenção. Então é através da brincadeira que a gente vai trabalhando limites, formas de relacionamento, comunicação, habilidades, coordenação, percepção, enfim. Esse grupo é voltado para crianças de 6 a 10 anos. Aqui, os jovens podem vir de forma espontânea junto com os pais ou mesmo serem encaminhados por um profissional da unidade. Natan veio aqui primeiramente porque ele desde pequeno não aceitava os erros deles. Ele fazia coisas erradas, a gente chegava nele e conversava, ou então ele mesmo percebia que ele estava errado, ele já começava a chorar. Foi quando eu comecei a vir para o grupo e mudou bastante, está mudando muito, aí já começou a aceitar, a gente conversa com ele, sabe que errou, ele ouve, já fica quietinho. E enquanto as crianças brincam na sala ao lado, os pais conversam sobre as dificuldades do desenvolvimento das crianças, como se fosse uma terapia em grupo. Assim, os problemas podem ser discutidos por todos, somando soluções. Então, através da nossa dinâmica, a gente conversa com as famílias e as famílias vão conversando uma com a outra sobre os problemas. E isso começa a surgir as questões e as origens dessas questões de uma forma bem natural. Aprendizado para as crianças e também para os adultos. O grupo Molecada da UBS Jardim da Abril contribui para o melhor crescimento dos pequenos, em que a diversão promove saúde e união. Que legal esse grupo Molecada, não é? A gente viu na reportagem que as brincadeiras fazem a diversão da garotada, bem como ajudam as crianças a se desenvolverem melhor. Você acompanhou na matéria também que os pequenos ou são indicados por profissionais da unidade a participar do grupo, ou mesmo chegam para fazer parte da turma. Por isso, se você se interessou, entre em contato com a UBS Jardim da Abril ou vá até a unidade e se informe sobre o Grupo Molecada. A equipe da UBS com certeza vai saber te orientar sobre os encontros.
É importante a gente reforçar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é sério, mas muitas vezes passa despercebido pelos pais ou responsáveis da criança. Para nós entendermos melhor esse tema, nós convidamos a doutora Thaís, que é pediatra do CAPS Infantil do Ipiranga. Doutora, tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite. Doutora, segundo o Ministério da Saúde, o TDAH dá os primeiros sinais logo na infância. Como os pais ou os responsáveis podem identificar isso na criançada? Criança normalmente é agitada, é bagunceira, então alguns aspectos ajudam a gente identificar o TDAH nas crianças. Existem aspectos relacionados à desatenção, que muitas vezes a gente verifica isso com a queixa escolar. Outros aspectos seria a criança hiperativa mesmo, impulsiva, que não para quieta, não consegue fazer uma atividade, não consegue terminar alguma atividade. E isso tem que acontecer em vários ambientes, não somente em casa, mas também está associado à escola, ao ambiente social, na igreja, numa festa. Então são essas crianças que acabam se tornando um pouquinho mais diferenciadas e a gente tem que ter um olhar melhor para elas. Toda criança que tem hiperatividade, como a senhora disse, mais agitada, ela necessariamente tem o TDAH? Não. Existem alguns critérios de diagnóstico. O diagnóstico é basicamente clínico, baseado na história. E existem os critérios de desatenção e de hiperatividade, que muitas vezes a gente precisa fazer essa escala para poder identificar as crianças que realmente necessitam de tratamento. Doutora, e é uma faixa etária que o transtorno se evidencia mais nas crianças? Ele aparece mais na fase pré-escolar e escolar, que é quando as crianças começam a entrar na escola, as professoras percebem o comportamento escolar. Normalmente os sintomas aparecem de início aos 7 anos de idade. E o transtorno TDAH, ele aparece mais nos meninos, nas meninas? Existe isso? A frequência maior é nos meninos. Nos meninos tem algum Isso. motivo? Não tem uma Não. explicação, mas é maior a incidência nos meninos. E para os pais que estão nos assistindo, o que causa afinal o TDAH? Não existe uma causa específica conhecida, ela é multifatorial. Então tem uma causa genética, que a gente observa pais que têm 2 filhos, que tem os 2 têm TDAH, crianças que têm pais que têm também TDAH. Algumas síndromes genéticas estão associadas ao TDAH. Existe uma causa ambiental, então ambientes muito conturbados, crianças que foram negligenciadas, sofreram abuso, mães que usaram drogas na gestação, crianças que sofreram anóxia, falta de oxigênio quando nasceu. Então tudo isso entra como causa do TDAH. E sabendo das causas, eu acho que os pais querem muito saber. Dá para prevenir? Não existe uma prevenção exata. O que a gente tem é como tentar organizar um pouco a rotina dessa criança. Então, aquelas crianças que têm muita atividade, elas são muito desorganizadas, a gente consegue organizar um pouco a rotina para tentar organizar a criança e evitar essa hiperatividade. E para a gente entender melhor, como que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode prejudicar o desenvolvimento das crianças? Ele tem um comprometimento social importante, porque a criança é muito agitada, às vezes não consegue terminar uma atividade, não consegue sentar para ver um filme por inteiro. Na escola também tem esse comprometimento em relação às lições. A professora não consegue ficar com a criança muito tempo na sala de aula, ela quer andar, quer sair da carteira, ou qualquer distração, qualquer barulho também acaba distraindo a criança. Então são esses os motivos. As crianças que frequentam as unidades básicas de saúde, por exemplo, como a gente viu na reportagem, doutora Thaís, contam com grupos de orientação para aperfeiçoar esse crescimento saudável. Como é feito o tratamento da criança que tem o TDAH? O tratamento ele é baseado na parte medicamentosa, mas em primeiro lugar nós enfatizamos a parte de psicoterapia e orientação de pais e escolas, porque nos casos de TDAH leve não necessariamente é necessária a medicação. Muitas vezes só com a parte de terapia e a orientação dos pais quanto à rotina da criança, organização da criança e as orientações para as escolas, para os professores, a gente já consegue melhorar os sintomas e tratar essas crianças. Como a senhora disse, é fundamental os pais, os responsáveis, ficarem atentos aos sinais que a senhora comentou no começo da nossa conversa, né? Sim. Para sempre que preciso, tiver alguma dúvida, procurar um profissional
como a senhora pediatra, não é mesmo? Isso, é muito importante. Estar sempre levando as crianças ao pediatra para estar tendo essa avaliação rotineira e detectar logo de início os sintomas. Doutora Thaís, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa por nos tirar todas essas dúvidas sobre o TDAH. Eu agradeço o convite. Obrigada. Pessoal, o Universo Infantil fica por aqui. Com tudo isso que a gente falou, observe se o seu filho ou alguma criança que você conheça apresenta algum problema de crescimento saudável. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e se informe sobre consultas a pediatras. O médico vai fazer o diagnóstico correto e também indicar o tratamento mais adequado. Aqui no canal da Rede São Paulo Saudável você encontra outros programas como esse. Navegue e receba informações para você ter uma vida com mais saúde. Não deixe também de se inscrever aqui, para ficar sabendo sempre das novidades. Abraços e até mais!